Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Nívia Soares. Mas deixa eu colocar aqui para vocês. Assim, né? Assim tá bom, né, amados? Dá pra ver, tá um pouquinho tortinho, mas tá tranquilo. Então vamos lá. Mas o que é palha vai queimar. Estão vindo dias no Brasil, gente. Já estamos começando a viver esses dias. Que o fogo está começando a queimar. O fogo de Deus está começando a queimar. E o fogo de Deus está começando a queimar nas nações. Para que a igreja seja purificada. Fogo do Espírito. Não apenas para nos fazer pular durante as reuniões. Eu creio que o fogo do Espírito ele vem para nos trazer esse ânimo espiritual, mas também para arrancar de nós o pecado, a soberba. Essa soberba espiritual que às vezes a gente tem. De achar que a gente é melhor do que os outros. De se achar mais ungido. Vocês vejam que ela está falando desse fogo, que esse fogo vem para queimar, e falou primeiro, né, de novo, falando que não é só quando a gente está pulando, ou seja, tudo atos físicos e esse mover do espírito aí, que não é o espírito de arma, porque é o mover físico, e as pessoas não sabem o que estão fazendo. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já tive muitas dessas experiências, de cair no chão pelo poder de Deus, já tive a unção do riso. Então vocês vejam que são coisas que acontecem, mas que são coisas físicas, não tem nada a ver do espírito. Mas aí quando a pessoa está cheia desse espírito aí, ela está falando para queimar o orgulho, para queimar não sei o que, mas isso é mentira, porque não queima. Não queima, sabe por quê, amados? Porque isso são obras da carne, tá? Isso tudo que ela está falando são as obras da carne, veja. Vou voltar aqui de novo, a gente vai ver, olha aqui as obras da carne. O que são as obras da carne, como está escrito aqui em Gálatas. Então vamos ver aqui em Gálatas, tomara que os cachorros, eles colaboram e não latam. É os cachorros dos vizinhos, amados. Eles têm, parece que 4 cachorros em casa. Então é complicado, né? Então, veja bem. Vamos aqui. Olha, vamos ler daqui, né? Só pra gente ver. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tá certo? Então, quando a gente anda no espírito, não tem como a gente cumprir essas coisas da carne, a gente tipo, fazer o que a carne quer. Por quê? Porque o Espírito que está vivo em nós, o Espírito vivifica, a carne, ela é mortificada. Veja, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa carne aqui que está falando, amados, são as obras da carne mesmo, não é religião. Porque tem parte na Escritura, quando a gente lê, que quando está falando da lei e da carne, está falando da religião. Mas aqui não, aqui está falando mesmo da nossa carne, da nossa natureza humana, que é uma natureza, assim, tipo, a nossa natureza humana não é uma natureza boa. Nós não somos bons, né, nessa natureza, né? É isso que ele está falando. Então aqui, ó, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei, ou seja, não está debaixo da religião, porque essa lei aqui é religião. Por quê? Porque aquele que é guiado pelo Espírito não está mais na religião, não está mais no físico, está no Espírito. Então é isso que ele está falando. Então não está mais debaixo da religião. Por quê? Porque tá andando no Espírito. Entende? Então aqui, aí ele vai explicar porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí eu pergunto para vocês,
Idolatria. A Nívia está falando, né, que esse fogo ele queima, tá? Mas ele queima como? Se as pessoas que vão no templo físico são idólatras. Por quê? Porque a idolatria, amados, as pessoas pensam que a idolatria é apenas tipo a igreja católica, que eles são idólatras, porque eles adoram a Virgem Maria, eles oram olhando para a imagem. Mas e o evangélico que precisa de ir a um templo físico? Precisa ouvir um líder religioso falar. Precisa pegar uma Bíblia e falar que é a palavra de Deus, sendo que a palavra é Yahushua. Precisa pegar um pão e um vinho e dizer que é o corpo de Cristo, sendo que a escritura é bem clara. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água que limpa. Então a pessoa precisa tomar um banho num tanque batismal na igreja para falar que foi batizado. Então depende de tudo, de ver tudo para crer que é no espiritual. Isso é idolatria. Aí eu pergunto, como pode a pessoa ser idólatra? Porque idolatria é isso, amados. Idolatria não é simplesmente quando a pessoa vê uma imagem, mas a idolatria é quando a pessoa não crê que é o templo do Espírito, por mais que ela fale, não, eu creio que eu sou o templo do Espírito, mas eu preciso ir no templo para adorar a Deus. Isso é idolatria. Porque quando a pessoa crê que ela é o templo, ela não vai mais a um templo. Por isso que Yahushua disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. Por quê? Porque não vê nas coisas físicas, mas crê. E tanto que o apóstolo Shaul, ele disse, né, que nós não vivemos por vista. Ou seja, nós não vivemos pelo que nós vemos, né, mas por fé. Pelas coisas que não são vistas, que não são visíveis. Então, quando a gente crê que nós somos o templo, nós não estamos vendo o templo em nós, mas nós sentimos, nós sabemos que nós somos o templo e não precisamos ir a um templo físico. Por quê? Porque não tem como um templo entrar no outro templo. Então, vocês vejam bem. E aí aqui, ó, cadê? Iras, aí ela está falando invejas, homicídios, bebedices, brutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos ver como é que está aqui nas outras Bíblias? Vamos ver aqui, Gálatas 19 ao 25. Vamos ver aqui nessas aqui para ver como é que está aqui, porque tem umas partes aqui que eles falam de um jeito, né? Que eles leem de um jeito, bota assim, de um jeito que a gente não consegue entender direito às vezes, né? Porque são palavras muito difíceis. Ó, Gálatas 5, dos 19 ao 25, né? Vamos lá, 19. Vamos botar aqui 19 ao 26 logo. Então vocês vejam, aí ela está falando desse fogo, que Deus é fogo consumidor, né? Que o Espírito é fogo consumidor, né? Vocês vejam que a gente já viu no outro capítulo, a gente já viu no outro vídeo o que é o consumir. Mas vamos ver aqui, ó, no dicionário, ó. Olha. O que é o dicionário? A palavra consome, né? Que é um fogo que consome. Olha, vocês vejam que não tem respaldo nenhum. Como a gente já viu, ó, consome. Consome não, né, Elisete? Consome. Ação de consumir, de gastar completamente, de utilizar algo por inteiro. O televisor consome muita energia elétrica, né? Ele consome 1 quilo de arroz por semana. Então vocês vejam, o ato de digerir, de fazer a ingestão, de meu filho consome muita fruta, ação de causar danos à saúde, de o meu marido me consome a vida, ação de aborrecer, de sentir ou provocar aborrecimento em, ele consome muito tempo com bobagem. Então vocês vejam que quando eles falam que Deus é um fogo consumidor, o sistema colocou, amados, tanto que quando eu falei, né, naqueles vídeos, isso não entrou na minha cabeça, que Yahweh é Deus consumidor, é um fogo consumidor, ele é um fogo consumidor, como tá algumas versões, uma tá, que Yahweh é um fogo consumidor,
outras está que Yarro é fogo consumidor. Isso não bateu, sabe, em mim, por quê? Porque eu entendia que consumidor era destruir, era uma coisa assim, tipo de destruição mesmo, porque o sistema coloca isso, tanto que em outras Bíblias, a gente viu em outras versões, né, estava escrito, porque Deus é um fogo destruidor. Mas quando a gente começa a ver aqui o significado de consome e de destruir, a gente vê que não tem, é totalmente diferente o resultado. Você vê que aqui não tem nada de destruição, aqui é de consumir, de comprar, de gastar, né? O sentido é esse. Agora o destruir, olha, arruinar, demolir qualquer construção, extinguir, fazer desaparecer, exterminar, matar, destruir os insetos nocivos, derrotar, desbaratar, destruir tropas inimigas. Então vocês vejam aqui, ó, sinônimo de destruir: exterminar, extinguir, aniquilar, demolir, desfazer, desmanchar, desmantelar, arruinar, arrasar, assolar, devastar, tá lá. Você vê que não tem o consome, não tem o consumir. Então vocês vejam que o sistema, eles que colocaram na nossa mente que o consumir é sinônimo de destruir. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Por isso que eu fiquei incomodada. Falei, não, Yarro não é um fogo consumidor. Mas hoje eu digo que ele é sim. Ele é um fogo consumidor porque ele nos comprou com o sangue de Yahushua. Então eu pude entender essa preciosidade, né, desse consumir. Por quê? Porque ele nos comprou. Mas ele não é um fogo destruidor, né? Então vocês vejam bem. Aí aqui vamos continuar, aqui vamos ver aqui o que está escrito aqui nessas Bíblias aqui, olha. Porque ela está falando, amados, veja. Vamos voltar aqui na Nívia de novo, para a gente ver aqui o que a nossa amada Nívia está falando. Deixa eu primeiro tirar aqui, para não ficar muita coisa, senão eu me perco. São muitas abas aqui. Veja, vamos ver aqui o que ela vai falar aqui, depois a gente vai ler, para ver se não acontece isso ainda. Mesmo eu cheio desse espírito, se não acontece isso. O que acontecia comigo, as obras da carne, quando eu estava no sistema? Por quê? Porque eu não era cheia do verdadeiro espírito. Eu estava cheia do espírito da mentira, que era um espírito que visitava e que ia embora. E depois a carne aflorava. Então veja bem o que ela vai falar, olha. Soberba. Essa soberba espiritual que às vezes a gente tem. De achar que a gente é melhor do que os outros. De se achar mais ungido, mais isso, aquilo e aquilo outro. O fogo de Deus vem para nos tornar mais como Jesus. O homem mais humilde que pisou sobre a terra é o homem que vai reinar sobre ela. Totalmente homem, totalmente Deus. Jesus Cristo. Então vocês vejam que ela não conhece Yahushua. Que ela falou que ele foi o homem mais humilde, é verdade? É. Mas ela já disse totalmente homem, totalmente Deus. Uma coisa que o sistema colocou, que esse Jesus é Deus. Então é por isso que ela não conhece. Porque quando ela seguia pelo que o sistema diz e não pelo que está na Escritura, já foge. Então não tem como esse espírito que ela está falando ser o espírito de Yarro. Porque o espírito de Yarro, ele nos guia a toda a verdade. E o espírito de Yarro, ele nos convence e nos confirma o que Yahushua ensinou a respeito do Pai e a respeito dele. Porque Yahushua não ensinou somente a respeito do Pai. Ele ensinou também a respeito dele. Tanto que ele disse, eu sou filho de Yarro. Meu pai, ele é maior do que eu. Meu pai me enviou. Então vocês vejam bem, eu sou o pastor, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse que ele é Deus. Ele disse que a promessa é esta, que te conheça a ti, ó Pai, só por um único Deus verdadeiro, e aí Yahushua a quem enviaste. Então vocês vejam que já fugiu do que está na Escritura. Então eu pergunto, se fugiu do que está na Escritura, é o espírito de Yarro que está falando aqui? Não pode, amados. Primeiro, porque o espírito de Yarro não habita aqui, ó. Porque o espírito de Yarro é luz.
Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é espírito e luz. Então vocês vejam que ele não está aqui. E ela já fugiu. E por isso que ela não está falando de Yahusha, ela está falando de Jesus, que é o Jesus do sistema. E mesmo assim, a única personalidade que ela falou de Jesus até agora é que ele é humilde. Porque Yahusha realmente é humilde. Que aqui ela está falando de Jesus pensando que é Yahusha, mas ela nem sabe que esse Jesus aqui é outro, é um impostor. Ela nem sabe disso. Ela não tem noção disso. Eu tenho certeza que essa menina aqui, ó, ela está ensinando errado, não é porque ela quer ensinar errado, é porque ela aprendeu errado e ela está cega acreditando que está na verdade. Então, veja bem aqui as obras da carne, veja. Se as pessoas, amados, eu pergunto para vocês evangélicos que estão me assistindo, se quando vocês vão no templo físico e estão cheios do Espírito e depois quando saem, se não aflora alguma coisa da carne, se não aflora, entende? Por quê? Porque não estão no Espírito da verdade, estão no Espírito de mentira. Então vamos lá. As coisas, vamos nessa aqui, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos. Pergunto, se a gente falar mal da igreja, do templo físico, as pessoas não, os evangélicos não vão cair em cima? Hã? Se a gente falar, não, mas o templo físico é habitação de demônios. É verdade, verdade. Mas o que os evangélicos vão falar? Isso é mentira, não sei o quê. Por quê? Isso, amados, é idolatria. Por quê? Porque as pessoas não são capazes de pesquisar, de ver. Peraí, eu tô achando que essa garota tá louca, mas deixa eu ver o que essa maluca tá falando. Deixa eu confirmar aqui para ver se é verdade. Mas não são capazes de confirmar. Por quê? Porque são idólatras. Mas eles pensam que não são idólatras. Por quê? Porque na cabeça dele a idolatria é somente aquela que a pessoa olha para uma imagem e adora uma imagem e ora a imagem. Eles não conseguem entender que o simples fato de ir a um templo, de dizer que a Bíblia é a palavra, tá? O simples fato deles pegar o pão e o vinho para falar que é o corpo de Cristo, isso já é uma idolatria. Tanto é verdade que o Paulo Júnior ensina a ser idólatra. Ele mesmo fala a santa ceia, o santo pão, o santo vinho. Então vocês vejam, a bendita cruz, que a cruz nos libertou, olha isso. Não é Yahusha que liberta, é a cruz. Então vocês vejam que foge. Eles precisam de tudo. Como eles não veem Yahusha, ou no sistema não vê Jesus, eles precisam de alguma coisa para ver, né, para crer. Então eles falam da cruz. Por quê? Porque a cruz eles podem ver, está lá a cruz, que é morte, está lá nos templos. Então vocês vejam. Vamos lá. As feitiçarias, as inimizades, as brigas. As feitiçarias, não tem muita gente que ora pedindo a Deus para matar os inimigos? Tem, amados. Tem muitas pessoas que estão na igreja que oram, Deus, acaba com meus inimigos. Eu digo isso porque eu fazia isso. Eu pedia, ó Deus, fulano fez isso assim comigo, assim. Então, julga, acaba com ele. Por que tu não mata ele, Deus? Eu orava assim, gente, eu tô sendo sincera. Eu orava assim. Eu pedia a Deus para matar. Vocês vejam que são o quê? Obras da carne. Veja. Inimizades. Gente, inimizades. Eu era uma pessoa que eu fazia fofoca, arrumava contenda com outras pessoas. Eu era muito fofoqueira. Só eu sei quem eu era. E o Pai, ele sabe quem eu era. E a Escritura diz que 6 coisas aborrece a Yahweh. E a 7ª, ele odeia os que provocam contenda entre os irmãos. Veja se a fofoca não é uma contenda. Entende? Então você veja, os acessos de raiva que eu tinha de raiva, eu chegava a ficar vermelho de tanto ódio, de tanta raiva, gente. Eu tô falando de mim. Veja, ia para a igreja, dava dízimo, dava oferta, tomava ceia, me batizei, entendeu? E
Vivia assim. A ambição egoísta, eu era uma pessoa egoísta, só pensava em mim, eu não ajudava o próximo. Eu era egoísta. A desunião, as divisões, as invejas, eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos outros, dos outros eu tinha. As bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem estas coisas não receberão o reino de Arro, mas o espírito de Arro produz o amor. Veja, depois que eu fui para Yahusha, que ele me levou ao Pai, o Espírito me ensinou a amar. Por quê? Porque eu não me amava também, eu não me conhecia. Então hoje eu aprendi a me amar. E eu aprendi a andar nesse amor. Porque o Pai é amor, o Yahweh é amor. E quando a gente está no Espírito, nós estamos andando em amor. Porque o Espírito é amor. A alegria. Eu antes era infeliz. Hoje eu tenho a alegria de Yahusha, porque ele me dá alegria. E essa alegria que é a nossa força. E a alegria de Yahusha é a nossa força. Ou seja, a alegria dele, porque ele se alegra conosco. E essa alegria que ele nos dá de permanecer ali, mesmo passando problemas difíceis, né, nessa vida cotidiana, mas essa alegria ninguém tira. Veja, a paz. Antes eu não tinha paz, não sentia paz. Hoje pode estar uma turbulência, mas a paz está ali comigo. Por quê? Porque Yahusha é nossa paz. Ele mesmo disse, não, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele deu a paz para nós. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então vocês vejam bem. A paciência, hoje eu sou uma pessoa paciente. A delicadeza, hoje eu sou uma pessoa educada. Eu atropelava os outros, tinha duas pessoas conversando, eu chegava assim, calma aí, Elisete, depois a gente está conversando. Eu era uma pessoa inconveniente, hoje não. Se tem duas pessoas conversando, eu espero primeiro. Se eu estou no trabalho, preciso resolver alguma coisa, e é uma coisa urgente, eu chego, com licença, rapidinho, eu posso falar? Olha, porque aconteceu isso assim, assim, entendeu? Mas eu primeiro peço licença para interromper a conversa, mas antes não, eu já entrava atropelando. A bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, amados. Eu antes não tinha domínio próprio, eu xingava, eu fazia tudo. Hoje não. Se está acontecendo alguma coisa, eu já fico orando no entendimento, falando, Pai, eu não vou dar lugar para terror. Eu falo assim mesmo, não. Eu não vou dar esse gosto para terror. Sabe? Que eu permaneça na sua paz. Eu quero permanecer na sua paz e que seja tu que domine em mim. Eu começo a orar, sabe? A orar assim no entendimento, amados. No entendimento. Então vocês vejam. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Yahusha sacrificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. É isso que acontece, amado. Por quê? Porque a nossa carne, ela está sacrificada, ela está morta. E é o Espírito que vive em nós, né? Então vamos lá. Que o Espírito de Yahweh que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então o controle vem do Espírito, ele que nos controla. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então vocês vejam que esses são as obras da carne. Aí ela que está falando sobre as obras da carne. Oh, meu pai, esqueci que era o último. Eles aqui estão falando das obras, ela aqui está falando das obras da carne, que esse espírito consome, mas os evangélicos que estiver assistindo esse vídeo, começa a avaliar. Quando você vai no templo físico e está cheio do Espírito, quando você sai, como é que é? Como é que é a sua conduta, a sua vida? Quando você sai do templo? Aí você é o templo todo o tempo? Ou você só é uma pessoa pura, santificada, só dentro do templo, amados? Eu estou falando isso por mim. Porque eu era uma pessoa santa no templo, quando ia à igreja louvar a Deus. Mas quando eu saía, eu era totalmente diferente. Sabe? Era uma pessoa totalmente contrária do que Yahusha ensinou. Por quê? Porque na verdade eu também não conhecia Yahusha. E quando a gente conhece Yahusha, a gente anda no caráter dele. Então vamos aqui continuar. Ainda dá tempo. E a sua igreja será como ele.
Fique de pé no seu lugar. Então você veja, a sua igreja será como ele. Mas será como ele como? A única coisa que ela revelou de Jesus é que ele é humilde. É humildade. Que na verdade Yahushua, ele é humilde. Porque ela que está falando de Jesus, amado, mas o Jesus que ela está falando é Yahushua. Que essa menina está enganada. Porque tem muitos que sabem, teólogos, que falam de Jesus e sabem que Jesus é um e Yahushua é outro. Tem muitos que sabem. Vocês acham que os maçons, Sila Malafaia, que é maçom, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, vocês acham que ele não sabe que Jesus é um e Yahushua é outro? Claro que sabe. Mas essa menina aqui, ela está se referindo a Jesus como Yahushua. Porque ela está pensando que ela está falando de Yahushua. Só que ela não conhece nem Jesus, que se ela conhecesse, se ela tivesse um espírito da verdade, ela ia sair do engano da religião, que ela ia ver que Jesus é um e que Yahushua é outro. Entende? Então vocês vejam bem. E ela fala que seria como, que nós vamos ser como Jesus. Como Jesus como? Porque a única coisa que ela falou de Jesus, que é Yahushua, que ele é humilde, não falou mais nada. Não falou mais nada. Ela não disse, por exemplo, que a ordem dele é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ela não disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela não disse que ele é o único pastor. Ela não disse que ele é amor. O que ela disse desse Jesus são duas coisas que ela revelou desse Jesus aqui, ó. Que ela infelizmente pensa que é Yahushua, mas não é. Ela disse que ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% homem, Yahushua? É. Mas ele não é Deus. Ele não é nem 100% Deus, porque ele não é Deus. Por quê? Porque o Pai estava nele. É diferente. O Pai estava nele. Mas ele não era o Pai. E aí tem muitos teólogos maliciosamente que falam assim: olha, mas acontece que ele disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, mas ele disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse assim, eu sou o Pai. É diferente, amados. Mas ele disse, eu e o Pai, ou seja, eu, ele, um. O Pai, outro. Dois. Somos um. Ou seja, somos um em quê? No espírito, no mesmo entendimento. Tá? Que Yahushua, ele é do espírito. Ele tem a visão espiritual e não física. Tá certo? Por isso que ele disse isso. Mas não é para dizer que ele é Deus. Mas aqui, ela revelou que o Jesus que ela serve, que não é Yahushua, ele é Deus. Ele é 100% Deus. Então vocês vejam que ela está revelando outro. E a única coisa que ela falou foi isso, que esse Jesus aqui é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, que é um erro do sistema, para enganar as pessoas, para as pessoas continuarem presas na escravidão da religião, e que ele é humilde, foi o que ela falou. Mais nada. Então vamos aqui continuar aqui. Fique de pé no seu lugar. Então fique de Feche pé. seus olhos. Atos físicos. Feche seus olhos. Todos eles fazem isso. Feche seus olhos. Yahushua disse, vigiai e orai. E Yahushua, ele não orava de olhos fechados. Vocês vejam que ele olhava para o céu, mas a gente não vê Yahushua fechando os olhos para orar. A gente não vê. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Vocês vejam que nenhum deles segue o exemplo de Yahushua. Não segue, amados. Quer ver só? Jesus fechava os olhos para orar, ó. Os olhos para orar. Bíblia. Vê? Totalmente contrário do que ele disse. Orar de olhos abertos pode? Eu já disse aqui uma vez num dos vídeos. Mas vamos aqui, ó. Cadê? Não, acho que... Vamos tirar daqui, vamos no outro, porque eu tô querendo ver de Jesus.
Jesus ensinou a orar, devemos orar. Olha. Quer ver só? É versículo de Jesus orando. Vamos lá. Vou botar aqui versículos bíblicos de Jesus orando e vou parar nessa parte. De Jesus orando. Só para vocês verem aqui uma coisa, ó. Jesus é a oração. Quatro orações de Jesus por nós. Quer ver só uma coisa? Deixa eu botar aqui, ó. 60 versículos da Bíblia sobre oração. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui João 17. Vou botar aqui João 17. Olha. Vou botar aqui João 17. Depois de dizer isso, Yahushua olhou para o céu e orou. Não está dizendo que ele fechou os olhos. Ele orou para o céu e orou. Ele olhou para o céu e orou. Agora aqui, ó. A ressurreição de Lázaro. Vamos ver aqui uma coisa. Outra, ó. A ressurreição de Lázaro. Bíblia. Olha só. Só para a gente ver onde está escrito. João 11, 25. Não, João 11. João 11, 3. Vamos lá. João 11, olha. Ó. Vou ler só a parte que ele orou, tá, amados? Quer ver? Ó, cadê? Ó, então tiraram a pedra e Yahushua olhou para cima e disse, olhou para cima. Você vê que ele não fechou os olhos, ele olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Vocês vejam que ele olhava para cima para orar, mas ele não fechava os olhos. Então, amados, totalmente contrário do que a Nívia mandou agora, ele disse, feche seus olhos. Você vê que não é Yahushua que ela está revelando. Ela está revelando o Jesus impostor, que está no lugar do verdadeiro Salvador, enganando a todo mundo no templo físico, porque o verdadeiro não está no templo físico. Ele está fora. A escritura é bem clara em João 10. A escritura diz que Yahushua, ele está tirando os seus para fora da onde? Da religião. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para assistir, né? E acione o sininho para receber notificações. Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.